Ninguém é igual a Jesus. 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 Olá, graça e paz, segundo dia da nossa semana missionária. E o tema hoje é as 4 mãos que movem a obra missionária. O primeiro texto está em Efésios, capítulo 6, versículos 18 ao 20, que diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo que sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. É Paulo escrevendo a carta para os Efésios, pedindo a eles que orasse por ele, porque ele estava disposto a proclamar o mistério do Evangelho. E ele sabia que as lutas no mundo espiritual eram muito grande e precisava de oração, que você também esteja disposto a anunciar o mistério do Evangelho de Cristo. Sob o tema As 4 mãos que movem a obra missionária, a primeira mão, a mão dos intercessores, são mãos que sustentam espiritualmente os missionários. Paulo sabia que sozinho ele não conseguiria pregar o evangelho, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Existe todo um mundo espiritual para tentar nos impedir, para tentar impedir a igreja de avançar. Então, os intercessores, eles são assim, mãos mãos que não pode não ter essa mão, vamos dizer assim, né? São indispensáveis, era essa palavra que eu queria encontrar. São mãos indispensáveis. Os intercessores, né, que ora, que jejua, que entra nessa luta, ele tem o mesmo galardão, ele também é galardoado por Deus, porque quando o missionário no campo ganha, avança, na obra, na proclamação do evangelho, o intercessor também ele faz parte disso. Então, se você está desanimado, né? Antes eu era intercessor, agora eu não sou mais, se anime de novo, você é uma mão essencial para a obra missionária avançar. Lá em Êxodo, no capítulo 17, versículo do 8 ao 16, a gente lê uma história, né? Algo que aconteceu onde a intercessão foi o essencial. Havia uma guerra, Josué ele ia descer para a guerra, mas Moisés, e Arão ia ficar ali no monte. Moisés não aguentava mais ficar com a mão levantada, mas e Arão ficaram sustentando a mão dele. Por causa disso, eles venceram a luta contra os amalequitas. Agora a gente vai para um outro texto. Tô meio acelerada, né? Que eu tô empolgada. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17 a 18, que diz assim, 1 Timóteo 5, 17 a 18, que diz assim, devem ser considerados merecedores de dobrado honorário os presbíteros que presidem bem com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. É a outra mão que move a obra missionária. A primeira mão dos intercessores, a segunda mão dos contribuintes. São mãos que sustentam o missionário para que eles trabalhem. O missionário, eles não são super-heróis, eles não são extraterrestres, eles têm necessidade, porque eles são seres humanos, eles precisam pôr os filhos deles na escola, precisam comprar material escolar, eles precisam comer, etc. Tudo que a gente precisa. E eles abandonam os missionários de carreira, principalmente, eles abandonam muitas vezes a carreira deles. Não pense que missionário é aquele que nunca foi ninguém na vida. Tem muitos missionários formados que abandonaram a carreira, que abandonaram tudo para proclamar o evangelho. Então, a
contribuição é uma mão essencial também. Terceira mão, as mãos dos semeadores. Em Marcos capítulo 4, só o primeiro versículo diz assim: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar. As mãos dos semeadores, é aqueles que saem para falar, para ensinar. Jesus, ele entrava no barco, ele ficava dali, o povo se assentava, o povo ouvia, né? Ele estava semeando o evangelho, ele estava ensinando o evangelho. Essa mão também é essencial, porque, como eu disse no primeiro dia, né, da semana missionária, hoje é o segundo, que a semente na mão, ela não germina, ela precisa ser falada, ela precisa ser lançada. Salmo 126, Salmo 126, 5 e 6, diz assim, que aquele que prega, que anda chorando, pregando a preciosa semente, né, vai voltar, trazendo resultado. Então tem que insistir, né? Esse semear precisa ser insistente, não é assim, lançar uma palavra e ficar ali esperando, sentado. Não, vai semeando. Vai semeando, semeia uma, semeia duas. Então, assim, essa mão também, ela é essencial. Quarta mão, e agora a gente vai ler em Atos, capítulo 4, versículos 29 e 30. A quarta mão é a mão do Senhor, porque nada adianta o intercessor, nada adianta a contribuição e nada adianta o semeador se o Senhor não tiver com as mãos dele colocadas. Atos 4, 29 e 30, que diz assim: Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Olha que coisa linda, né? Senhor, sê com a gente, porque a gente quer com ousadia. A gente quer enfrentar o inferno, a gente quer destruir fortalezas, a gente quer que as pessoas recebam a palavra. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciava a palavra de Deus. O Senhor não nos deu espírito de medo, não nos deu espírito de covardia, mas de coragem. Sem as mãos do Senhor, sem ela, nenhuma outra mão se moveria, porque é a mão do Senhor que responde o clamor dos intercessores, abençoa quem contribui, faz brotar a semente lançada nos corações. Então, as quatro mãos que movem a obra missionária, a igreja, ela é um corpo e ela tem essa condição. Poucos podem ir, e eu encerro com essas palavras. Poucos podem ir, muitos podem contribuir, mas todos podem interceder. Que Deus te abençoe. Que o Senhor continue acendendo ou reacendendo essa chama. Você que foi chamado, que um dia se prontificou, mas depois desanimou, as condições não deu mais, o tempo passou, você já acha que Deus esqueceu. Deus não esqueceu. Se reanime. Kakulyo aliso kala yeso. Kakulyo aliso kala yeso. Kakulyo aliso kala yeso. Kakuli, kakuli, kakuli.